Sobre a palavra cultura, né? Que ela guarda em si os resquícios de uma transição histórica de grande importância. Ela também codifica várias questões filosóficas fundamentais. Neste único termo, entram indistintamente em foco questões de liberdade e determinismo, o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o criado. Se cultura significa o cultivo, um cuidar que é ativo daquilo que cresce naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz. Assim, trata-se menos de uma questão de desconstruir a oposição entre cultura e natureza do que de reconhecer que o termo cultura já é uma tal desconstrução. Essa frase é interessante porque assim, ela faz a cultura nesse olhar para trás, né? A gente olha a cultura meio no retrovisor, que nem o professor Teixeira Coelho faz, né? Tudo que passou e nos chegou até nós, né? Mas eu acho que a gente tem um desafio de olhar para frente, né? De construir esse imaginário, que acho que é grande, principalmente com as artes, a cultura, que acho que é grande. Acho que junto com a ciência, que eu achei muito bacana que tem alguém aqui da ciência também, que é a questão de a gente pensar neste mundo possível e não possível, não inimaginável, né? Então, acho que é interessante que o Observatório ele nasce em 2006 dentro do Centro de Memória e Referência, CMR, e que hoje é CMDR, Centro de Memória, Documentação e Referência. E em 2013, que quando eu chego no Observatório, ele vai para o Núcleo de Inovação, que é justamente também pensar esse olhar para frente, de transformação, né? Mas eu acho que o que a gente tenta trazer também é um pensamento de quem faz cultura, né? E trazer também esse olhar mais transversal sobre a cultura, né? Onde, quando a gente, principalmente nas revistas, quando a gente vai falar sobre um assunto, é tentar abordar na sua 360 graus, né? Onde é que a cultura conversa, já que tudo que nós fazemos praticamente, quase praticamente é cultura, né? Se a gente pensa no nosso hábito diário, eu acho que esse é o grande problema, né? Falar em economia da cultura, por exemplo, como a gente está aqui no NEBUC, como que a gente fala os tangíveis e principalmente aqueles que são intangíveis, né? Como você vai falar, por exemplo, o impacto dos pontos de cultura, que é um programa que tem sido repercutido, principalmente em outros países da América Latina e tal, mas como se analisa, né? Qual que é o impacto daquela política pública, sendo porque para cada realidade é algo diferente, né? A gente sair das políticas públicas, culturais, que dão conta só da questão do patrimônio, que agora, enfim, já não só mais material, né, com uma visão bastante eurocêntrica do que é esse patrimônio material, mas a gente já tem hoje um patrimônio imaterial também, que precisa ser também muito desenvolvido, né? Hoje, ultimamente, agora está tendo uma discussão que o pessoal das religiões afrodescendentes estão pedindo que eles ainda não são, né, vistos como patrimônio imaterial, e a gente tem visto uma série de ataques a essas religiões, então isso acho que é uma questão fundamental. Outro lado que as políticas culturais têm falado, que acho que, né, coloca a questão do fomento com Lei Rouanet, e que acho que também acaba deixando uma visão meio míope do que é essa política cultural, né? Até a própria compreensão da Lei Rouanet, para mim também acho que já é uma compreensão parcial, né? Porque quando foi criada, ela não era só a questão do mecenato. O mecenato era uma das perninhas, né, de uma Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem 3 formas, né? Tem a questão do mecenato, que era justamente quando foi criado, o Rouanet queria que, na verdade, ela fosse para atender principalmente a pessoa física, né? Foram as pessoas, o pequeno, pessoa que quer lá, tem o seu imposto e possa contribuir, e não as grandes empresas. Então, isso foi um pouco uma deturpação ao longo do uso da própria lei. Então, esse é um mecanismo, outro é o Fundo Nacional de Cultura, que tem a possibilidade, na verdade tem ali, ele receberia recursos 3% da loteria federal, ou seja, 3%, eu não vou ter os números aqui, mas são da ordem de, muito mais do que o orçamento do Ministério da Cultura hoje. Posso fazer uma pesquisa e procurar, mas não vou saber, mas vocês acham isso? Acho que até é um movimento que o Itaú Cultural faz parte de um Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, que é uma iniciativa que nasceu em julho do ano passado, e hoje já tem mais de 100 integrantes, assim, instituições produtoras, enfim, o setor cultural.
E eles conseguiram entrar agora com a OAB Nacional entrou para fazer uma ação junto ao Ministério Público para que esse dinheiro realmente vá para a cultura, né? Porque a gente deixa aí. E o Fundo Nacional de Cultura iria para os pequenos produtores, aqueles que não têm acesso à lei de mecenato, que é a Lei Rouanet. Então, assim, a gente tem uma política e a outra é o FICART, que é um financiamento para projetos que têm direito, que têm possibilidade de capitalização, como, por exemplo, vamos lá, o Rock in Rio, que é um projeto super polêmico de utilização da Lei Rouanet, mas de repente eles precisam de um investimento inicial para colocar o projeto em pé. Depois que o projeto está em pé, ele retorna para o setor público o dinheiro que foi arrecadado. Então, assim, esse mecanismo tem, só que esses três mecanismos da Lei Rouanet acabam não foram implementados do jeito que deveria, né? Então a gente coloca todo o foco na lei de mecenato e fica essa questão que os produtores culturais ficam mais interessados em fazer o seu próprio projeto, enfim, né, pensar no próximo ano, na próxima arrecadação. Acho que deu uma grande desestruturação, né, na área cultural, assim, projetos de pesquisa, grupos de teatro, grupos que têm um projeto consolidado, que tinha isso ao longo do tempo, tem que ficar limitando a planos anuais, né, ou assim, que você ouve muito da área enfim, cultural, principalmente de trabalho em grupo, como teatro. Como os grupos foram se desfazendo, né? E acaba... Então é mais importante, a gente se junta para montar um projeto, uma peça que vai ser captada e que daí depois a gente consegue o recurso, circula muito pouco, porque a peça quase já está toda paga, e daí a gente se junta novamente para um outro projeto, não necessariamente com aquelas mesmas pessoas, e acaba aquela questão de um desenvolvimento de uma formação mais ampla, né? Acho que é sair um pouco dessa lógica, né? E acho que no momento que os produtores culturais estavam saindo, né, procurando formas alternativas, né, principalmente o pessoal jovem, fazendo coletivos, muitos não querendo depender da lei Rouanet, o setor acaba sendo abalado dessa forma que a gente tem, né, demonizado pelo próprio setor cultural, acaba demonizando a lei, que também não foi bacana, porque colocou a área cultural contra ela mesma e contra a sociedade, né, todo mundo falando mal, sem ninguém entender direito o que é, né, mas enfim... A avaliação do impacto, dos impactos, né? Então, assim, pegar poucos projetos que sejam, enfim, cada um será realmente muito diverso, né? Muito específico e singular, mas tentar entender dentro daquela proposta, né, que ele tinha, qual foi o impacto que ele teve, né, com os vários agentes, se é em relação ao fomento de um artista, que impacto teve naquela carreira, né, ou com uma comunidade, ou numa residência, quebrar um pouco a cabeça, fazer um laboratório com outras pessoas que estão pensando nesses impactos culturais. Tem outras instituições e pesquisadores, aí a gente está pensando em fazer um exercício para pensar o impacto dos projetos do Rumo. Aqui é uma outra pesquisa que a gente realizou, que na verdade é uma análise, porque tem um grande levantamento que o IBGE faz sobre cultura, não sei se vocês conhecem, que é a Stadic e a Munic. A Munic já tem 3 edições, a última foi essa de 2014, e 2014 teve também pela primeira vez a edição da Stadic, que é um grande levantamento sobre a área da cultura nos municípios e nos estados, mas é muito focado quantos equipamentos, quantas bibliotecas tem, quantos cinemas, videolocadoras, quantos profissionais trabalham, enfim, acho que é um grande perfilzão IBGE da área da cultura que é interessante para entender, né? Tem algumas questões sobre políticas, né? Quais são as secretarias de cultura, qual a secretaria de cultura sozinha, qual a secretaria de cultura com outras pastas, que tipo de formação aqueles profissionais ligados à cultura têm, que tipo de equipamentos eles trabalham, né? Como que eles trabalham em termos de gestão orçamentária, de conselho. Então, é uma pesquisa interessante aí para quem quiser mergulhar em alguns dados e entender. Então, eu acho que é interessante quando você vê as nossas políticas assim, você vê que realmente a gente está muito longe de realmente mudar o chip, né? Que acho que é um novo modelo de uma nova mentalidade, né? Que a gente precisa de gestão pública para que se coloque realmente a cultura em uma outra esfera e pensar as potencialidades que a cultura tem realmente de transformação, né? Da arte e da cultura, como que a gente pode trabalhar com valores que sejam mais relevantes para o nível de desafio que a gente tem na sociedade contemporânea.
A revista ela começa em 2007, ela era quadrimestral, depois passou para trimestral, hoje ela é semestral, né? Hoje ela já teve outros formatos de discutir vários temas. Hoje é um grande dossiê que a gente tenta dissecar algumas questões, né? E trazer essa pluralidade de olhares. Por exemplo, essa que a gente está falando, essa década de 2016, fala sobre, coloca um pouco em xeque as questões, as políticas para a diversidade cultural, que em 2015 tinham feito 10 anos da Convenção na promoção da diversidade cultural. Então, essa revista a gente coloca um pouco em xeque até que ponto essas políticas deram certo, né? O que ainda temos para resolver, e tem várias experiências e depoimentos não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo. E a última, por exemplo, que é uma que eu acho que a gente pensa geralmente um ano de antecedência, assim, ela tem um prazo de 10 meses para elaboração, né? Então você tem que começar a pensar um pouquinho antes, então quase um ano de antecedência. Ela discute a questão de memória, resistência e políticas culturais na América Latina. Acho que nesse momento ela fez bastante sentido. A gente não imaginava que ia fazer tanto sentido quanto agora, quando a gente começou a pensar lá em 2015. E a gente tem feito assim, no primeiro ano, no primeiro semestre, ela discute questões da América Latina, né? Porque, só voltar um pouquinho sobre o processo. Em 2016, quando a gente fez 10 anos, né, em 2015 ainda, a gente ia comemorar nossos 10 anos, a gente fez, a primeira coisa que a gente começou a fazer antes de pensar quais seriam as ações de 10 anos, a gente fez um retrospecto sobre tudo que o Observatório tinha feito, né? Então, assim, cursos, formação, né, questão de difusão, os artigos, quais foram os temas mais discutidos, com quem que a gente mais discutiu, de que países para as pessoas que participaram, que escreveram artigos ou deram aulas e tal. E a gente viu que, além do Brasil, tinha muita gente da Europa, principalmente França, Espanha e tal, algumas dos Estados Unidos, mas a gente falou, poxa, e América Latina, né? Nossos irmãos que têm uma realidade muito mais próxima, que a gente troca tão pouco. Talvez aqui no Sul vocês troquem um pouco mais, né? Vocês estão ali na fronteira, mas mesmo assim, em relação a um cenário mais nacional, a gente se conhece muito pouco, né? A gente vê que os artistas lá, né, dos outros países circulam entre si, e o Brasil, talvez pela sua dimensão continental, pela língua, enfim, pela questão histórica, a gente se fala muito pouco. Então a gente falou, não, vamos entender melhor e conversar mais, esse diálogo mais sul-sul, começar com a América Latina, né, deixa dessa visão tão tudo que vem de fora, né, para tentar nos entender, e vamos trocar mais entre nós. Então a revista, no primeiro semestre, ela busca esse olhar latino-americano e tem um seminário. Então a revista lança em maio, junho, o seminário acontece em março. Né? Essa de 2016, essa que está circulando por aí, ela nasce latino-americana, mas em função dos 10 anos a gente acabou incorporando um olhar mais internacional. Mas a última que vocês vão receber, essa de Memória, Resistência e Políticas Culturais, é esse olhar latino-americano. E a gente tenta não só pessoas que estudam sobre o tema, mas assim, desde assim, uma diretora de teatro que fez uma peça cujo processo de criação foi por meio de memória das pessoas que viveram a guerrilha do Araguaia, né? Das memórias da guerrilha. Então a gente traz esses ensaios, a gente traz do mestre Alcides, que é um mestre que trabalha com a questão da memória oral numa escola pública lá de São Paulo. A gente tem um ensaio de um poeta mapuche, quando fala sobre a questão da oralidade também para a América Latina. Então, assim, a gente começa a trazer outras vozes, outros olhares para as questões, né? Tem uma que eu acho muito importante também, por exemplo, que é de um haitiano, que ele está aqui no Brasil, ele estava em São Paulo fazendo uma residência artística, uma residência, olhando como, na verdade, é uma residência, e ele estava vendo como que os haitianos estavam se comportando no Brasil, né? Essa resistência de ter que sair do seu país e ir para um outro, né? Que acho que é uma realidade que a gente tem vivido muito aqui. Então, repensar, acho que realmente assim, explodir a noção de cultura para as questões que conversam com a nossa área e que não necessariamente é dentro do quadradinho que a gente está acostumado a falar. Mas eu acho que quando você coloca uma discussão que está sendo feita agora, nessa questão, a gente está falando de liberdade, né, de expressão, a censura, eu acho que assim, tem uma educação de um olhar
e não foi feito, a pessoa não sabe, por exemplo, lá no MAN, as pessoas nem sabem o que é performance. Então eu falei assim, eu não vou lá porque eu não quero ver aquela performance que estava acontecendo naquele dia para alguns convidados que estavam lá. A mãe que quis levar o filho. Pobre daquele que gravou e colocou inocentemente numa rede, e viu tudo aquilo que aconteceu. Né, mas assim, acho que tem aí a gente infelizmente tem está com pouco repertório da população artístico-cultural que consiga reconhecer minimamente o papel da arte. Né? Assim, que você não está com uma arte, está muito longe de motivar uma pedofilia, um quadro de uma nu, sabe? Assim, mas assim, se a gente não tem mais uma educação do olhar, a grande parte da população está achando que realmente é isso. E a gente está com que força aí para falar que não está. E assim, eu acho que, assim, meu ver, muitas das questões passam por realmente educação, mas essa questão da arte, eu acho que é fundamental, assim, né, para a gente realmente incorporar e realmente, você vê como ela está ficando super isolada nos currículos e tudo mais. Escolas também de formação de artista, né? Acho que também não tem de formações em artes, né? O próprio artista, para onde vai, quem tem políticas, né? A gente tem uma, aliás, bem interessante, se chama Cláudia Toni, ela, uma entrevista que a gente realizou esse mês, saiu no boletim, está no nosso site. Ela foi diretora da USESP por muito tempo, da orquestra lá do Estado de São Paulo, mas ela tem um olhar bem interessante sobre essa questão da gestão e da cultura e da educação, que era o gancho. Mas um dos ganchos que ela fala, uma questão também que acho que a gente tem que falar sobre o nosso papel, que é o propósito das ações culturais também, né? Ela diz, no caso, por exemplo, até a própria USESP, né? Tanto tempo onde que ela está, né? Que ela está ali, bem no meio da Cracolândia, né? Em São Paulo há muito tempo. E como que, de repente, a cultura também, por conta, ela dialoga com aquela sociedade, né? Assim, ela deu um caso da Banda Sinfônica de São Paulo, que foi fechada. E ela disse, um dos vizinhos falou, foi fechada, mas também não conheço, eles nunca tocaram para mim. Né? Quanto que a gente também, a cultura também fica isolada na sua bolha e acha que tudo que a gente faz é incrível e quem não vai nos acessar é porque não entende, né? Não tem cultura, sei lá, começa a dar vários outros adjetivos para aquela pessoa que também não nos consome, né? Mas até que ponto os nossos projetos também estão conversando, dialogando com essa comunidade, com essa sociedade. 30% do tempo que você faz para desenvolver o seu projeto, produzir, para pós-produzir e tal, você tem que alocar para comunicá-lo. Né? A gente acho que pouco também fala sobre a comunicação. Né? Essa comunicação muitas vezes a gente faz e assim, não consegue pôr uma energia para tentar estratégias sobre de comunicar aquilo que a gente está fazendo. Acho que esse é um dado sobre a comunicação da programação. E a outra, eu acho que é uma questão que eu tenho pensado também com algumas outras pessoas, é a questão da comunicação cultural. Né? Pensando assim, quantos vídeos a gente não consome hoje, chega para o WhatsApp, para o Facebook, em vários lugares, com mensagens sobre tudo. Desde ideologia do gênero na escola, tem vídeos aí produzidos super bem feitos, você fica, nossa, você chega a questionar sobre aquilo, a veracidade da argumentação ali, e vários outros, né, que chegam, focam assim, e acho que a gente tem consumido muito isso, né, são vídeos de 1, 2 minutos que trazem ali mensagens políticas, né, no meu ver são mensagens políticas. Ponto que a cultura, a gente também não tem as nossas mensagens que a gente poderia comunicar, não só a nossa produção, mas as nosso propósito, nossos valores, né? Com essa comunicação cultural, pensar também em que mais que a gente pode produzir de conteúdo, até para gerar uma pauta positiva para a cultura, né? E não ser, ao meu ver, hoje é transmitido uma guerra cultural, né? Então, assim, e a força do outro lado está muito forte, produzindo conteúdos intolerantes, e, enfim, que fazem até às vezes a gente que tem uma argumentação sobre determinados temas, pensar, nossa, é tão bem feito o que eles estão produzindo, que a gente fala, poxa, e eu acho que a gente tem às vezes em processos criativos, provavelmente de grande parte de vocês, são feitos com valores, enfim, mais universais, né, humanos e tal, e que provavelmente a gente não consegue comunicar naquilo que a gente acredita, né. Isso também eu acho que é uma questão para a gente pensar um pouco. Comunicação dos nossos propósitos. E para a gente que não seja da cultura, né? Sair da bolha também.
É fácil.